Meus amigos, o brasileiro está sendo enganado naquilo que é mais sagrado, que é a comida que vai para a mesa da nossa família. Hoje, quando você entra num supermercado, não é só o seu bolso que sai mais leve. Na realidade, é também a qualidade e a quantidade daquilo que você leva para casa que está cada vez menor. A indústria alimentícia está sabotando silenciosamente o brasileiro, mudando as receitas. Eles tiram as proteínas e colocam farinha, trocam o leite por uma gordura barata qualquer. O chocolate, então, nem existe mais, agora é pura gordura hidrogenada. É como se você estivesse comprando o ouro e recebesse ferro no lugar e ainda pagar mais caro por isso. O pacote de biscoito, que antes tinha 200 gramas, hoje tem 180. A garrafa de azeite, que antes vinha com 1 litro, hoje, em muitos dos casos, vem aí até com menos de 500 ml, mas o preço continua o mesmo e, estranhamente, em muitos dos casos, até aumenta. A família brasileira não aguenta mais. A gente abre o armário e descobre que a gente está sendo roubado até na gôndola do supermercado. Esse é um truque de marketing, muito antigo, chamado reduflação. E uma pesquisa da Kantar Ibope mostrou que 7 em cada 10 alimentos e bebidas já passaram por esse golpe da reduflação desde 2021. E o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, calculou que somente no ano passado essa prática corroeu quase 4% do poder de compra das famílias, fora a inflação. A gente não está nem falando da inflação, está falando apenas dessa estratégia de reduflação. É o mesmo que perder parte do seu salário e, infelizmente, tem muita gente que sequer percebe isso. E quando uma sociedade aceita passivamente a piora dos seus alimentos, meu amigo, o resultado é trágico. Foi assim nos Estados Unidos lá nos anos 70, quando a indústria alimentícia trocou a gordura saudável por um tipo de xarope de milho, justamente para baratear os custos e aumentar a sua lucratividade. Décadas depois, a conta chegou e chegou pesada, literalmente. Por quê? Porque houve uma explosão de obesidade, de diabetes e doenças cardíacas e uma crise na saúde pública que até hoje devasta milhões de americanos. A cargo de comparação, na Europa acontece justamente o contrário. Lá os governos pressionam a indústria justamente para melhorar a qualidade dos produtos alimentícios. Pode não ser a maior eficiência do mundo, mas pelo menos tem uma predisposição para isso. Eles mandam cortar sal, reduzir açúcar, diminuir a gordura hidrogenada. Qual que é o resultado? Uma população mais saudável, com menos obesidade, menos diabetes e maior expectativa de vida. Lá, a indústria é obrigada a entregar mais saúde. Aqui, eles se aproveitam de uma crise econômica justamente para empurrar menos comida, piorar a qualidade e ainda por cima cobrar mais caro por isso. E isso aqui é mais que um truque econômico, isso aqui é uma verdadeira traição. Traição contra milhões de brasileiros que confiam naquilo que colocam no prato. A gente está comprando doença embalada como se fosse alimento. E a gente está pagando a preço de ouro por um alimento que vale cada vez menos. Hoje, a prateleira do supermercado virou um verdadeiro campo de guerra. De um lado, a gente tem as famílias tentando sobreviver a todo esse caos. Do outro lado, a gente tem as empresas também tentando sobreviver, mas que lucram encolhendo os pacotes dos produtos e piorando as receitas. E no meio disso tudo, a gente tem um governo que arrecada cada vez mais impostos em cima de produtos cada vez piores. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque hoje eu vou te mostrar os desdobramentos disso tudo na nossa saúde física e na nossa saúde econômica também. Não sei se você percebeu, mas a comida hoje parece que não tem mais o mesmo sabor que antigamente. O chocolate que a gente come hoje, a gente não come com o mesmo prazer como a gente comia quando era criança. E aí muita gente vai falar, José, mas isso aqui é memória afetiva, quando a gente é criança tudo tem muito mais sabor, tudo é muito mais colorido. Será que é isso mesmo? É óbvio que não, meu amigo. É porque ao longo do tempo as marcas estão mudando as suas receitas. Para quê? Para baratear o custo do produto, para eles manterem o preço no mesmo patamar. E essa conta já chegou na nossa saúde física e também na nossa economia. Olha essa matéria que saiu aqui no Valor Econômico. Marcas mudam receita e elevam preços de produtos. Alterações envolvem pedaços de frutas, leite, cacau. O cliente tem dificuldade de identificar as modificações, diz o Instituto de Defesa do Consumidor. Paralelo ao processo de reduflação, ou seja, algo que é parecido, em que as marcas diminuíram o tamanho do produto, mantendo ou elevando os preços, há um movimento que agora afeta também a formulação das mercadorias, em certos casos, com o intuito de reduzir os custos e proteger a rentabilidade. Nesse gráfico fica muito claro para a gente exatamente os efeitos dessas mudanças nos produtos. O que a gente vê aqui, valores vendidos. No acumulado do ano, os valores vendidos têm aumentado 6,8%. Porém,
unidades vendidas, ou seja, quantidade vendidas, menos 0,7%. Ou seja, como é que você consegue aumentar o faturamento mesmo vendendo menos produtos? Justamente diminuindo o tamanho desses produtos e aumentando o preço. Bom, eu vou te explicar bem o que significa esse golpe chamado reduflação. Na prática, é quando a empresa não aumenta o preço diretamente do produto, mas diminui a qualidade e a quantidade do produto. Ou seja, você continua pagando o mesmo valor ou até mais caro por um produto, por uma quantidade menor de produto e uma qualidade menor de produto. Vou te dar um exemplo prático e claro o que é reduflação. Tá vendo esse pacote de biscoito aqui, ó? No Rio de Janeiro é chamado de biscoito. Em outros lugares, em São Paulo, é chamado de bolacha recheada. Como que é chamado aí na tua cidade isso aqui? Coloca aqui nos comentários. E até um tempo atrás, vinha 2 biscoitos aqui em cada seção. Ó. Vinha 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante. Agora, meu amigo, eles mudaram isso aqui. Por quê? Olha só que sacanagem. Vem apenas 1. Antes, em cada seção, vinha 2. Ou seja, você como consumidor vai chegar na prateleira, vai ver o produto, o tamanho do produto é o mesmo, você vai falar, cara, é o mesmo produto. E você vai levar para casa pelo mesmo preço. E você não percebeu que o peso mudou, ou seja, eles diminuíram o peso do produto. É uma espécie de inflação mascarada, é a mesma carestia, mas disfarçada para enganar o consumidor. E se você quer entender de uma vez por todas por que isso acontece, por que o seu dinheiro compra cada vez menos, por que o governo lucra enquanto a sua mesa está cada vez mais vazia, eu escrevi um livro para você que é o Economia para quem nunca estudou economia. Esse livro, cara, ele é direto, é simples, é sem enrolação, para que qualquer pessoa consiga compreender como é que funciona a economia e como é que ela impacta a sua vida todo santo dia. E se você já se sentiu perdido ao ouvir falar de inflação, juros, dívida pública ou mesmo quando você abre a sua geladeira e vê que tudo está mais caro, esse livro foi feito para você. Porque entender de economia não é mais luxo, é sobrevivência. Ah, Josué, como é que eu faço para ter o livro? Eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso conteúdo e também no primeiro comentário fixado. Você vai clicar e lá vai ter todas as informações de como é que você pode adquirir o seu exemplar. Ah, Josué, mas o Brasil é um grande produtor de alimento. A gente produz alimento para o mundo inteiro. Por que a gente não consome também alimentos de alta qualidade? O problema é que os alimentos de boa qualidade acabam sendo exportados. E quando a indústria alimentícia no Brasil precisa desses alimentos de alta qualidade, eles são mais escassos e a gente vai concorrer com quem? Com os países de fora. Países que conseguem pagar o preço em dólar do nosso produto, para eles vai ficar barato. Para a gente aqui, vai ficar cada vez mais caro. E isso também acaba afetando não só os preços, mas a qualidade dos produtos aqui dentro do nosso país também. No fundo, a gente sabe que essa turma que criou essa matéria aqui é a turma da Globo, é do Valor Econômico. E eles querem colocar a culpa dos produtos estarem mais caros aqui no nosso país somente nas costas das empresas. A gente sabe que as empresas elas têm que dançar conforme a música. Mas o governo também tem um papel fundamental na deterioração da indústria alimentícia brasileira também. Por isso que está cada vez mais comum esse tipo de produto aqui, ó. Tá vendo essa barra de chocolate aqui, ó, da Nestlé? Bom, ela não é uma barra de chocolate. Na realidade, ela é uma barra sabor chocolate. Para eles poderem colocar aqui, ó, barra de chocolate, precisa ter no mínimo 25% de cacau. E esse sabor chocolate aqui, ó, não consegue atender nem o mínimo, não consegue ter nem 25% de cacau. Por isso que a qualidade desses produtos tem caído drasticamente. A mesma coisa são com os biscoitos, iogurtes, queijo. Então, queijo nem se fala. O queijo Minas no supermercado tá parecendo papel. E o mais revoltante disso tudo, meu amigo, é porque tudo isso acontece diante dos olhos de um governo que não se move, não move uma palha para proteger a população brasileira. Na realidade, o Brasil é um dos países com a legislação mais frouxa do mundo no que diz respeito à qualidade alimentar. Enquanto na Europa, um simples excesso de sal pode gerar uma multa milionária, aqui basta mudar a letra do rótulo e enganar o consumidor que está tudo certo. Não existe pressão para melhorar as receitas. Não existe fiscalização séria e não existe transparência. Pelo contrário, cada vez que um pacote é reduzido, o imposto continua gordo, continua cheio, porque a arrecadação não diminui. Ou seja, o governo não está nem aí. Por quê? Porque ele lucra também com essa tal de reduflação. Nessa outra matéria que saiu aqui no portal da Cultura, no UOL, diz que pesquisa aponta que 70% dos produtos tiveram redução de tamanho das embalagens no Brasil. Não é só a questão da qualidade dos produtos, é também o tamanho do produto tem diminuído drasticamente. 7 em cada 10 alimentos sofreram reduções de peso ou volume nos últimos 3 anos no Brasil. Os dados são de um levantamento realizado pela consultoria da Kantar, que é da Ibope, a Kantar Ibope. De acordo com a pesquisa, desde 2021, os sorvetes foram os produtos que tiveram a maior redução, com 26%. Os cafés instantâneos também ficaram em segundo lugar, com a diminuição de
17% em média, bebidas vegetais, itens congelados e salgadinhos ficaram respectivamente em 13%, 12% e 11% menores. Essa perda no volume dos alimentos é chamada de reduflação pelos economistas. Conforme o estudo, as empresas justificam que precisam fazer os ajustes nos tamanhos dos produtos em virtude dos custos de produção estarem cada vez maiores, como eu acabei de informar aqui. Nessa outra matéria que saiu no Monitor Mercantil, reduflação corrói 3,78% o poder de compra do brasileiro. De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, sobre os efeitos da reduflação no Brasil, o poder de compra do brasileiro médio diminuiu 3,78% em 2023. Quais foram os produtos que você percebeu que teve essa diminuição na quantidade e continuou com o mesmo preço ou até aumentou, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse golpe da indústria alimentícia não é apenas contra o nosso bolso, na realidade é contra a saúde de milhões de brasileiros. Um levantamento da Fiocruz mostrou que mais de 57% dos adultos no Brasil estão acima do peso. A obesidade cresceu quase 72% nos últimos 15 anos e junto com ela, obviamente, vem as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. E qual que é o custo disso, hein? O SUS gastou mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais somente em 2023 apenas no tratamento de doenças relacionadas à má alimentação. Isso é dinheiro do imposto que você paga, drenado porque a indústria prefere cortar a proteína e encher os seus filhos de carboidrato barato e gordura trans. E enquanto o povo sofre, a indústria alimentícia lucra bilhões e bilhões de reais. Só o setor de alimentos e bebidas no Brasil movimentou mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais somente em 2023. Mesmo com a crise, foi um dos setores que mais cresceu. Cresceu por quê? Porque a estratégia é muito simples. A estratégia é empobrecer o produto e enriquecer a margem de lucro. Qual que é o grande problema? O problema é que isso afeta a saúde da nossa população. Essa matéria que saiu aqui na Agência Brasil, 1 a cada 3 brasileiros vive com obesidade, mostra o relatório global. Os dados são da Atlas Mundial da Obesidade de 2025. E qual que é o grande responsável pela essa obesidade no brasileiro? É justamente a qualidade dos alimentos, que tem caído drasticamente. E isso acaba contribuindo também para a expectativa de vida do brasileiro, porque se você se alimenta mal, a sua saúde também vai mal e você morre mais cedo. Se a gente for comparar a expectativa do brasileiro, a expectativa de vida do Brasil, nessa matéria que saiu aqui na UOL, Brasil Escola, a expectativa de vida no Brasil é de 76,4 anos atualmente, segundo os dados do IBGE, para o ano de 2023. A mulher tem uma expectativa de vida de 79,7 anos, já a expectativa de vida para o homem brasileiro é de 73,1. A expectativa de vida lá na União Europeia, lá na Europa, é de 81,4 anos. As mulheres europeias têm uma expectativa de vida de 84 anos e os homens de 78,7 anos. A reduflação não é apenas um truque da indústria, ela é um alerta de que a gente está perdendo o controle até do que é básico, que é a comida que chega no prato da nossa família. Se a gente deixar isso passar, amanhã não vai ser somente o pacote que vai encolher, vai ser a nossa saúde, vai ser o nosso salário e a própria vida do brasileiro. O que está em jogo aqui não é somente economia, não é somente comida, é a soberania alimentar, é a dignidade da nossa nação. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa agora aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você tem percebido essa mudança na comida aqui no nosso país? A comida tem perdido sabor, os preços estão um absurdo e com a quantidade cada vez menor. Você também tem percebido isso? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa do WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.